galera da segunda série, tudo bem? Eu espero que sim. Gostaria de deixar nesse primeiro momento do vídeo, nesse iniciozinho, uma mensagenzinha para vocês que é expor o que eu tô sentindo, que é uma saudade imensa de vocês, da participação de vocês, do quanto vocês conseguem movimentar a aula de uma forma positiva, do quanto vocês contribuem para que a aula renda e seja alegre, animada, divertida. Sabe, eu sinto tanta falta da participação, da nossa interação, dos nossos debates, conversações a respeito dos nossos assuntos, dos nossos conteúdos, das nossas aulas de literatura, sempre trazendo reflexões, produções tão positivas e maravilhosas que eu carrego comigo para minha vida. E eu espero que vocês também carreguem para de vocês, Então saibam que eu estou morrendo de saudade de vocês e eu tenho certeza que tudo isso vai terminar bem o quanto antes pra gente poder dar um abraço bem apertado, certo? E aí a gente abre logo pra nossa aulinha. Hoje a gente vai dar continuidade, Primeira coisa que eu peço é pega o seu livro que eu já peguei o meu. Hoje a gente vai precisar muito dele, tá bom? A gente vai dar continuidade aos nossos exercícios. Os exercícios de hoje a gente vai adentrar o mundo do realismo. A gente já tinha comentado na aula anterior, certo? Uma aula específica sobre o realismo. E hoje, então, nosso foco será poesia realista em Portugal, lá no capítulo 4, certo? Então, pega o seu livro maravilhoso, o livro mais lindo que você tem, que eu tenho certeza disso, e aí a gente começa então relembrando esses caras incríveis, cada um com seu ponto de vista diferente, mas acima de tudo buscando trazer para essa corrente científica filosófica o seu ponto de vista e sendo utilizado, sendo de forma a trazer para agregar conhecimento pra gente. Então é impossível dar continuidade sem a gente antes relembrar esses caras incríveis. A gente tem aí então, nesse primeiro, positivismo, certo? Criada por Comte, e essa corrente de pensamento só admite as chamadas verdades positivistas, ou seja, é tudo que puder ser comprovado cientificamente, Olha ali do lado, evolucionismo, essa barba maravilhosa, olha lá, a teoria por Darwin, Afirmava que na evolução das espécies, por isso o nome evolucionismo, há uma seleção natural, amigo, é independente. Há uma seleção natural que faz com que os mais fortes derrotem os mais fracos, permitindo a espécie evoluir, E aí embaixo você tem o quê? A questão do determinismo. Essa corrente desenvolvida por Taine defendia a ideia de que o comportamento humano e os fenômenos sociais eram condicionados pela própria influência, E aí, embaixo, olha quem? Marxismo, Corrente filosófica criada por Marx e Engels, que pregava a questão do ideal socialista de que em uma luta de classes, o poder do proletário pode superar o poder da burguesia. Tá aí a teoria dos caras, beleza? Eu, então, peço que você abra na página 140. O que temos na página 140? É isso mesmo. Antes da gente ir para a parte de exercício, nada melhor do que a gente relembrar as próprias características do período que a gente está estudando, que é o realismo, beleza? E ele disse assim, compromisso com a verdade. É o primeiro tópico. Os realistas evitam narrar situações artificiais, privilegiando fatos que tenham correspondência no mundo real. Lembra, a gente tá querendo que os caras tirem as máscaras, essas mentiras que você conta, chega, agora a gente quer falar sobre a realidade, a verdade nua e crua, lembra? E ele continua, preocupação formal, a linguagem torna-se mais simples, natural. Por que natural? Para chegar aos ouvidos de todos, não somente de uma camada específica da sociedade, não, a gente tá querendo levar essa informação para todo mundo.
Retrato fidedigno das personagens. As personagens são descritas de forma real. Ele mente, ele trai, corrompe, rouba, tudo isso real, como verdadeiramente é. Materialização do amor, o aspecto físico, sexual do amor é ressaltado. A mulher não é mais um ser idealizado como a gente tinha no romantismo, né? Mas sim um objeto. Você tem vários poetas, inclusive, falando sobre a questão de mulher em poemas realistas. Só que a visão é diferente, amigo. Não é mais um ser idealizado, ingênuo, puro. Não. Agora é um objeto. Acabou. E aí você continua. Denúncia. Denúncia do quê? A literatura assume uma função social. Denunciar as mazelas, os problemas da sociedade. Por quê? Porque o que interessa agora é saber como as pessoas pensam, agem e o porquê delas agirem dessa forma, certo? Agora, abre aí pra gente, página 143. Na página 143 a gente tem uma tela, né, que já é bem conhecida por nós. E aí lá em cima, Poesia Realista, capítulo 4, há um poeta e ele diz assim: surge e ambula. Tu que dormes, espírito sereno, posto à sombra dos cedros seculares, como um levita à sombra dos altares, longe da luta e do fragor terreno, acorda, é tempo. O sol, já alto e pleno, afugentou as larvas tumulares, para surgir do seio desses mares. Um mundo novo espera, sol nascendo. Escuta, é a grande voz das multidões. São teus irmãos que se erguem, são canções, mas de guerra e são vozes de rebate. Ergue-te, pois, soldado do futuro e dos raios de luz de sonho puro, sonhador, faze espada de combate. A gente tem aí, ó, poeminha de Antero de Quental. Sabe as palavras, hein? 1. O autor dedica o poema a um poeta. Como é esse poeta? Faça uma análise. Como é esse poeta? Coloca aí pra mim. 2. Observe o início do poema. A epígrafe surge e ambula, que pode ser traduzida como levanta e caminha. De que forma ela se relaciona ao conteúdo do poema? De que forma isso acontece? Qual é essa relação feita, né? O poema contrapõe imagens que remetem à luz e à sombra. Que tipo de poesia estaria vinculada a cada um desses elementos? Qual é o tipo de poesia que estaria vinculado a isso, gente? O que poderia representar a luz no contexto cultural da época? O que seria essa luz? Pense de uma forma mais filosófica das coisas, né? A última estrofe pede ao poeta, soldado do futuro, que entre em combate. Levante hipóteses sobre quem seria o inimigo a ser vencido nesse confronto. Levante hipóteses, né? Nesse sentido. E aí você pode ou produzir aqui nessas linhas que você tem do seu livro, que você está acompanhando comigo, eu tenho certeza, ou no seu caderno, bem de boa, tá bom? Vamos lá, página 149. Lá na página 149, a gente tem o aplicando conhecimentos, certo? Falam pocilgas de operários. Crianças rotas sem abrigo, a enxerga é podre e a roupa é leve. Quarto sem luz, mesa sem trigo. Quem é que bate no meu postigo? A neve. A úsura rouba a luz e o ar. E aí ele continua falando, né? Que características realistas estão presentes nesse poema? Características realistas. No comecinho do nosso vídeo de hoje eu citei algumas, então você pega uma ou mais, não tem problema, ou da aula anterior, tudo bem? Os versos curtos
que encerram cada estrofe revela o emprego de uma figura de linguagem. Identifique qual a figura de linguagem que nós temos, né, aí nesse trechinho. E explique os efeitos de sentidos obtidos com o uso dessa figura de linguagem. Eu preciso que você relembre sobre as figuras de linguagem. Sim, eu tenho certeza que você sabe de muita coisa. Olha lá. Abriu então, na partezinha mais luz. Amem à noite os magros crapulosos, e os que sonham com virgens impossíveis, e os que inclinam mudos impassíveis, à borda dos abismos silenciosos. Tu, lua, com teus raios vaporosos, cobre-os, tapa-os e torna-os insensíveis, tanto aos vícios cruéis e inextinguíveis, como aos longos cuidados dolorosos. E ele dá uma continuidade, ok? E aí, vamos lá, questão 3. Nesse poema, o eu lírico dirige-se a um grupo de poetas a quem chama de magros crapulosos, que sonham com virgens impossíveis. A quem ele estaria se referindo nessa situação? Esses poetas são chamados de mudos e impassíveis, adjetivos depreciativos sob a ótica dos poetas realistas. Explica essa afirmação sobre essa depreciação que acontece. Agora, vamos para 4. Na segunda estrofe, há um pedido à lua para que torne mais poetas insensíveis, tanto aos vícios cruéis e inextinguíveis, como aos longos cuidados dolorosos, considerando os traços dos poetas a quem se dirige o eu lírico. Explique tais referências, você vai fazer um comentário a respeito das referências feitas. 5. A partir da terceira estrofe são citados elementos opostos aos mencionados anteriormente, que atraem ao eu lírico. Cite elementos que se opõem à noite, aos sonhos, à lua, ao silêncio, aos magros crapulosos. Olha a próxima. B. Explique a metáfora implícita na oposição desses elementos. Qual foi a metáfora feita? E aí você vai precisar saber disso para você explicar toda essa oposição que gerou a situação, ok? Então, gostaria de te fazer um pedidozinho para você dar continuidade às questões. Você vai fazer todas essas discursivas que eu tenho certeza que você já até começou aí. Mas eu quero também que você consiga finalizar as objetivas do capítulo. Qualquer dúvida você coloca aqui para mim e eu já respondo para você, tudo bem? Então eu gostaria de agradecer pela sua atenção, por você ter assistido a aula, e saibam que é um prazer imenso poder estar aqui para ajudá-los, tá bom? Um grande beijo, até a próxima aula